E aí, sexto ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós concluímos um mês, do isolamento físico e eu espero que vocês estejam indo bem. A gente continua aqui, junto, seguindo, construindo conhecimento. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema eu e você, você e eu, falando sobre relações inteligentes. A gente está na segunda aula dessa segunda lição. E a aula de hoje vai da página 49 à página 53. E vai falar de 4 passos que a gente precisa seguir para desenvolver relações inteligentes, relações saudáveis. Então pega o seu livro aí e me acompanha. Na semana passada a gente começou a falar sobre as relações inteligentes. Vocês assistiram um vídeo da história de um rapaz que, por não conhecer a história do pai, ele acabava tratando e tendo uma dinâmica com o pai que não era saudável e que não era inteligente. A gente viu como essa história se resolveu e aí eu propus o desafio para vocês de entrevistarem alguém da família de vocês, para que vocês passassem a conhecer de fato esse parente e pudessem, através da história dele, criar laços, ter respeito, desenvolver empatia e aprofundar essas relações. Então eu espero que vocês tenham gostado do desafio da entrevista. Se vocês quiserem comentar sobre ou falar como foi, vocês podem aqui embaixo nos comentários do vídeo escrever que eu respondo vocês, não tem problema. E hoje, pra gente falar de como a gente constrói uma relação que é inteligente, uma relação saudável, nós temos 4 passos. O primeiro passo é aprender a ir além do que as pessoas demonstram nas aparências. É mais ou menos como o ditado de não julgar um livro pela capa. A gente vê a capa e acha bonito e automaticamente acha que vai ser bom. Ou se a gente acha feio, a gente acha que automaticamente não vai ser bom. É a mesma coisa, é ir além do que a gente enxerga da aparência de uma pessoa. É entender que uma pessoa é muito mais do que aquilo que a gente vê no físico. Uma pessoa é carregada de emoções, de pensamentos, de crítica, de opinião. Ela tem um monte de coisa que vai muito além do aspecto físico, da aparência física dela. Então esse é o primeiro passo, é entender que quando a gente olha para alguém, a gente precisa enxergar além da aparência física, daquilo que a gente vê com os nossos olhos naturais. O segundo passo é conhecer as dificuldades de uma pessoa. E aí ter a consciência de que ninguém é perfeito. Isso é real. Eu não sou perfeito. Você também não é perfeito. Não é perfeito. Então, é ter a consciência de que todo mundo tem dificuldade, todo mundo erra, todo mundo tem algum problema. E que ninguém é perfeito. E sim, em alguns momentos, algumas pessoas podem errar com você. Podem falhar com você. Assim como em alguns outros momentos, você pode falhar com alguém. Então é entender que ninguém é perfeito. A gente não é perfeito. As outras pessoas não são perfeitas. E a gente precisa aceitar isso. E não criar uma ideia de perfeição e acabar nos frustrando. O terceiro passo vai falar sobre julgar menos e compreender mais. Sobre reclamar menos e agradecer mais. E de fato a gente precisa muito desenvolver esse hábito. De não reclamar de tudo, sabe? De não ser aquele reclamão que fica falando de tudo. Nada nunca tá bom, nada nunca tá certo. E aprender a olhar para as coisas que são boas. E aprender a mirar os nossos olhos para aquilo que tá dando certo. Então, pra gente desenvolver relações inteligentes, nesse terceiro passo vai falar que a gente precisa aprender a julgar um pouco menos. Lembra? O segundo passo falou sobre entender que ninguém é perfeito. E aí, com isso, automaticamente a gente passa a julgar menos as pessoas. Aí, se eu entendo que ninguém é perfeito, eu não tenho um julgamento tão grande com todo mundo assim. Eu aprendo a entender, a compreender mais algumas falhas, alguns erros, algumas coisas que talvez nem sejam erros, só sejam opiniões diferentes, pensamentos diferentes. E aí o quarto passo e último é trocar experiências de vida e compartilhar reflexões. Quando a gente troca experiência de vida, quando a gente de fato conhece, porque é assim que a gente conhece alguém, quando a gente troca, sabe? Quando, eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas trocar figurinha de alguma revista para colecionar. Eu, quando era mais nova, gostava muito de comprar na banca de jornal, comprar figurinhas para colecionar em revistas, seja de futebol, seja de filme, seja de algum desenho animado. Tinha
inúmeras revistas. Eu acho que as que eu mais colecionei foram as de futebol, da Copa do Mundo. Mas é mais ou menos isso. Compartilhar a vida, trocar experiências de vida, é trocar figurinhas, sabe? Às vezes eu compro um pacotinho e vem figurinhas que eu já tenho, sabe? Figurinha repetida. E aí qual é a ideia? É você trocar essas figurinhas que são repetidas com alguém que precisa e que tem as figurinhas que você não tem. Trocar experiência de vida é a mesma coisa. Você oferece coisas que o outro não tem, você conta coisas, você ensina coisas com a sua vida que o outro não tem. E ao mesmo tempo, esse outro te ensina coisas que você não sabe, te mostra coisas que você não sabe. E aí, isso gera reflexão. E é a partir daí que a gente compartilha também reflexão. Porque quando a gente conhece a vida do outro, a gente aprende coisas sobre a vida. E aí a gente pode mudar alguns pensamentos, mudar algumas opiniões, aprender, desenvolver a nossa inteligência emocional. Então esse é o último passo. É de fato se abrir para conhecer as outras pessoas, para ouvir as histórias. Cada um é um mundo. Cada um tem uma história. Eu tenho uma história. Você tem uma história. E quando a gente se abre para compartilhar essas histórias, para conhecer de verdade um ao outro, é aí que a gente constrói um relacionamento que é inteligente, que é saudável, que faz as duas pessoas dessa relação crescerem, se desenvolverem, se tornarem mais inteligentes, conseguirem usar de fato a inteligência delas. E aí, pra gente terminar a nossa aula de hoje, ainda falando sobre relações inteligentes, tem uma atividade para vocês na página 109, que vai da página 109 até a página 112. E é uma atividade de autoanálise, é uma análise de si mesmo, é uma análise que a gente faz de nós mesmos. Tem algumas perguntas que são pessoais, ok? Não tem certo e errado. É a sua experiência. Semana passada vocês fizeram um desafio de conhecer mais uma outra pessoa, a entrevista. Essa semana, o desafio é se conhecer um pouco mais. Então eu quero que vocês respondam a essas perguntas e quem se sentir confortável pode me enviar, ok? Novamente, não tem certo e errado. É a experiência de vocês. É para vocês se conhecerem um pouquinho mais, tá bom? E a gente volta na semana que vem para finalizar o nosso tema falando sobre as relações inteligentes, as relações saudáveis. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na semana que vem.